Hoje a gente está aqui com o Tom Dias, ele é um amigo pessoal, um empreendedor aqui de São Paulo, né? E a gente vai conversar um pouquinho com ele e tal, pode dar um olho, pode dar um olho aqui também. A gente vai conversar um pouquinho com ele, o Tom como empreendedor. Bom, o Tom Dias trabalhou aqui em São Paulo em várias empresas de grande porte, como Itaú, desenvolveu trabalho de designer gráfico para grandes nomes da música, tanto cristão como secular, né, Tom? Bom, então me fala um pouquinho do Tom Designer. Como foi que você começou nessa área de design, Tom? Tudo começou mais ou menos em 2003. Eu comecei a desenhar desde pequeno. 10, 12 anos eu já desenhava um pouca coisa. E aí fiz uns cursos e tal. Comecei a falar, preciso dar um jeito de ganhar um dinheiro e tal. Eu tinha um amigo na época que trabalhava com criação de estampa, de camiseta. Eu falei, como que é esse negócio aí e tal? Fui ver. Não, tal, faço assim, assim, assado, desse jeito. Faço algumas coisas no Corel, na mão. Na época eu estava no Senai, fazendo um curso de eletricista de manutenção. Mas eu estava fazendo aquele curso, assim, mais para agradar meu pai e minha mãe, assim, que eu falei, eu vou passar nesse curso, vou passar nessa prova, vou fazer esse curso aí, sei lá, vou fazer. E, tipo, em 2003 eu vi, mano, isso aqui não tem nada a ver pra mim. Nada a ver comigo. O curso do Senai não era muito minha cara, assim, sabe? Aí eu queria desistir, não. Minha mãe falou, não, você vai terminar isso aí. Mesmo que você não goste, você vai terminar. Eu fui, terminei. Engraçado que nessa mesma época que eu peguei a manha desse desenho e falou, Tom, o esquema é o seguinte, é você ir nas ruas do Brás com essa pasta aqui, com alguns desenhos, e você vai lá e sai vendendo, sai oferecendo. Bacana. Quando eu fiz a minha primeira venda de R$100 em desenho, R$100 de desenho, eram acho que 4 desenhos de estampa que eu fiz. Nossa, aqueles R$100 pareciam R$1 milhão assim na minha mão. Era o primeiro dinheiro que eu tinha ganho de trampo, assim, sabe? Comecei a estudar, fiz faculdade e tal, e desde 2004 tô por aqui estudando, trabalhando direto. Não paro por nada. O mesmo desejo que eu tinha quando eu comecei em 2003, 2004, é o mesmo desejo que eu tenho hoje. Ou seja, quando você encontra aquilo que você gosta de fazer, que você ama fazer, você não deixa de lado. Legal, bacana. Quando você estava nesse teu processo de reconhecimento da tua carreira como designer, como artista, quais foram as empresas que você trabalhou, que você prestou outro serviço fora desse mercado empreendedor? Antes de você ser empreendedor, quais foram as empresas que você trabalhou aqui em São Paulo? Em 2004 a gente entrou numa empresa chamada Cria Moda. Foi o primeiro lugar que eu assim, tive minha carteira registrada, todos os papos, INSS e tal. Foi a minha escola, bem dizer. A Sandra, ela foi uma diretora de arte, assim, na época que eu estava lá, muito perfeccionista. Eu aprendi a ser perfeccionista com ela, sabe assim? Então tinha alguns detalhes de alguns desenhos que eu fazia e que ela percebia, Tom, faz assim, sabe? Pô, como que você está enxergando isso, cara? Eu não estou enxergando. E o esposo dela é um excelente administrador, assim, excelente cara de vendas, de administração. Então eu aprendi um mix. Ali, a minha escola realmente começou ali. Entre a parte criativa e a parte administrativa, elas andavam juntas ali naquele lugar. Nesses 4 anos, eu me senti autossuficiente para abrir minha própria empresa. Sabe quando o compadre Washington aparece para você? Aí o compadre Washington vai aparecer na tela assim, ó. Sabe de nada. Hoje eu durmo todo dia com o compadre Washington aqui, ó, no meu ouvido. Todo dia ele me fala, sabe de nada. E realmente, não sabe mesmo. Por que acontece? Eu abri, eu falo, não, estourar, já sei tudo. Vou arregaçar, vou vender desenho pra caramba, vou conhecer várias marcas, vou fazer acontecer. Durou quanto tempo isso? 3 meses.
Por quê? Porque eu não tinha noção do que é ter uma empresa, não tinha noção do que é administrar um negócio, administrar prazo, negociar, fazer as coisas para os outros de graça, oba-oba, não queria saber de ter um horário fixo para trabalhar. Vou assistir um filme agora, não vou trabalhar não. Aí quando era de noite eu ia trabalhar, tô com uma sono, vou dormir. As conversas desse cara não durou 3 meses. Aí tive que voltar pro mercado, para aprender um pouco mais, para apanhar um pouco mais. Daí eu fui para uma agência chamada Rap Brasil, RAPP. Ali sim, eu vou falar para você, foi um grande passo na minha vida. Porque ali eu aprendi sobre layout, sobre como layoutar as coisas, não só ilustrar, mas a parte de organização na fonte, de letra, com foto, formatos. A galera, assim, o povo era uma vibe assim totalmente diferente. E aí, como era um estágio, eu gostaria muito de ser efetivado lá, mas muito mesmo. Mas durou até o final da minha faculdade, que foi, tipo assim, eu me formei em julho de 2009. Você é formado em quê? Sou formado em design gráfico. E aí em julho de 2009 me formei, tal, e tive que sair da agência. Saí da agência, passei por lugares como agência de cenografia, voltei para lojas de moda fazendo estampa, fui para agências de comunicação, rodei um pouco o mundo, assim, o mundo não, rodei um pouco São Paulo. Trabalhei em uma agência em Mogi, período bacana também, até que eu encontrei a Itautec. Trabalhei lá um tempo, trabalhei acho que 9 meses, assim. Eu acho que a Itautec foi um dos seus últimos trabalhos formais, com carteira assinada. Foi o último. Foi o último. Na Itautec, cara, foi o... Sabe quando você tá, tipo assim, no pico da montanha, pra sua mãe te empurrar pra você voar? Foi mais ou menos isso. Ó, você já tem asa, eu já te ensinei tudo o que você precisava aprender. Agora voa. Mas o que acontece? Todas as pessoas ali voam de um jeito. Na mesma reta, do mesmo jeito de dar abertura. Eu queria voar diferente. Eu queria voar fazendo zigue-zague, pra cima e pra baixo. Eu queria voar do meu jeito. E quando você não se encaixa num padrão, é hora de você construir o seu caminho. É hora de você... Não é que você está errado você tá, de não entrar num padrão, você está super certo. Você não precisa se conformar ou se comportar do jeito que as pessoas querem que você se comporte ou se conforme. Você tem que fazer o seu caminho. Você tem que ser você. Você tem que ser você. E não tinha espaço para você, Tom Dias, na Itautec. Acabei sendo mandado embora. Falei, é agora que eu vou abrir a Tom Dias novamente. Deus, vem comigo, porque eu sozinho não vou para lugar nenhum. Então isso começou em 2015, 14, julho de 2013. A gente começou as atividades na Tom Dias. Então, a gente começou no fundo da minha casa, começou prospectando uns clientes e tal, fazendo um trabalho de prospecção bacana. Estamos aí, vamos para 2 anos, é uma empresa que está em formação ainda, então vejo aquela criança imperativa, aquela criança que vai dominar o mundo, sabe? É o que eu vejo no lance do Tom Dias. Tem visão do que você quer, né? Tenho. Legal. E quais são as pessoas hoje que te inspiram ou que te inspiraram a você ser um empreendedor? Eu não tenho pessoas famosas, assim, que eu olho elas e me inspiro, assim. Eu tenho algumas pessoas ímpares, que eu olho para as pessoas e falo, se você conseguiu, eu também consigo. Meu pai, minha mãe. Meu pai é um analfabeto funcional, ele lê aquilo que ele consegue ler.
Mas o cara veio do Nordeste pra cá, pra São Paulo, construiu uma puta de uma casa pra ele, tem um terreno bacana que se ele quiser construir outra casa maior que ele tem, ele constrói. Conseguiu as coisas, ele conseguiu criar minhas 4 irmãs mais velhas e depois veio a me criar também. Ou seja, criou todo mundo trabalhando forte. E minha mãe também, tipo, tinha até a 4ª série. Ela veio se formar no Ensino médio, né? ensino médio em 2003, através do supletivo. Instituto Universal Brasileiro, ela se formou nesse cara aí. Meu, e minha mãe é uma guerreira. Cara, ela, sinceramente, parece que minha mãe e meu pai são 2 engrenagens, assim, elas se encaixam. Uma não ia fazer nada sozinha, nem outra. Então, quando os dois se juntam, assim, é uma combinação perfeita. Então, além do meu pai e da minha mãe, tem algumas pessoas que eu sigo bastante, assim, que eu admiro bastante. O Flávio Augusto, do Geração de Valor, o Setia Ara. E tem um cara essencial que eu convivo com ele direto, que esse sim é uma inspiração para mim, que chama Amaury Calimã. É um dos meus clientes da King 55. Esse cara, eu só de conviver com ele, eu já aprendi o que muita faculdade não ensina. O jeito que ele lida com as coisas, que ele lida com os negócios. Ele tá vendo uma tempestade acontecer, mas ele tá tranquilo, porque ele sabe que ele separar as nuvens da tempestade para um lado, fazer o sol nascer, o mar se acalmar e continuar a viagem, sabe? Esse cara, pra mim, por exemplo, eu sempre olhei pra Deus e falava, Deus, eu precisava conhecer alguém como eu, alguém parecido comigo. Mas ele mostrou esse cara, mas eu não pensava que ele ia ser tão mais velho que eu. O cara tem 50 anos, mas tipo assim, a mentalidade de um cara de 30, 35, é muito pra frente assim a ideia dele. A ideia do próprio negócio, ela já vem sendo formatada desde quando eu comecei na carreira. Mas, por exemplo, a gente só veio a concretizar ele agora. Aí, porque as ideias, elas existem. Eu tenho muita ideia na minha cabeça, mas muito negócio para fazer. Mas para toda ideia tem um tempo certo dela. Quando você resolveu abrir a Tom Dias Design, tá? Você chegou a fazer um plano de negócios para abrir a segunda vez, né? Chegou a fazer um plano de negócio da Tom Dias, falou assim, olha, eu vou seguir essa estratégia, vou por esse caminho, ou não? Falou assim, agora é a hora, sentiu que era hora de abrir o seu negócio e simplesmente foi administrando coisas de uma forma empírica. Ou você teve um plano de negócio, um planejamento? Não fiz. Eu acredito muito nas coisas que elas fluem de forma natural, sabe? Eu gostaria muito de ter essa capacidade administrativa de planejar as coisas, fazer o abecedário, tal, bacana, assim. Fazer todo o planejamento antes e tal. Eu adoraria ser assim, mas o lado criativo meu ele é mais forte. E isso te faz falta? Você acha que te faz Nossa, falta? pra caramba. Muita falta. Claro que faz. Que negócio que não tem administração que vai pra frente? Você acha que se você tivesse feito um plano de negócios, eu estou já considerando a segunda vez, sim, tá? sim. Não a primeira. Você acha que se tivesse sentado, feito um plano de negócios, estruturado, analisado, você acha que o Tom Dias estaria num patamar diferente? Com certeza. Estaria bem maior. Acho que o dobro desse tamanho. Poderia ter economizado muito dinheiro se eu tivesse planejado, mas hoje eu vejo que planejamento para qualquer negócio é essencial. Tá, então está 3 de cada, 3 forças e 3 fraquezas. A primeira força que eu me identifico é o trabalho. Eu não tenho tempo ruim para trabalhar. Eu rebento mesmo. Se eu começo a trabalhar 8 horas e tem trampo até 10 horas do outro dia, eu fico aqui
a gente rebenta e entrega. Não tem. Essa é, acho que é a primeira força que eu identifico. A segunda é o cuidado que a gente tem com o trabalho também. Daqui não sai porcaria. O cliente ele está pagando por algo que tem que ser no mínimo excelente. Uma terceira força que a gente tem é o poder criativo. As 3 fraquezas nossas, minhas, tem relacionamento com tudo isso. Quando eu trabalho demais, a minha família sente minha falta. Então isso é um defeito meu total, assim, porque quando eu começo a trabalhar, eu sinto uma falta danada, assim. A minha fraqueza é minha filha e minha mulher. Uma outra fraqueza minha que eu tenho é o café, cara. Café... Ou então somos dois, cara. É uma fraqueza, rapaz. Eu não vivo sem café. Eu tô conseguindo maneirar um pouco mais agora. Café sem açúcar, de preferência não. Tem que ser sem açúcar. E uma outra fraqueza que eu tenho é ser muito bom com as pessoas. Você acha que é fraqueza? Eu acho, cara. Eu acho que a pessoa, quando ela é muito boa com os outros, ela acaba tirando o racional da frente, sabe? Entendi. Quais foram os recursos financeiros que você precisou investir, mais ou menos quanto, para iniciar as atividades? Cara, eu iniciei com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui na época foi 4 mil. Consegui dividir ele em 10 prestaçõezinhas. Então era eu, ele e essa impressora. O seu, como foi assim, você como empreendedor já, quem foi o seu primeiro cliente, você como empreendedor? Feira Preta. O que é a Feira Preta? A Feira Preta é um evento que rola todo ano em São Paulo. E a gente está trabalhando com eles assim, tipo, meio que informal, de 2009 até 2012, assim, só fazendo freela e tal. A partir de 2012, 2013, a gente começou a desenvolver um trabalho um pouco mais forte, um pouco mais dedicado a esse evento. Graças a Deus, a gente já fez trabalhos bacanas aí pro Emicida. Tem uma camiseta que a gente desenvolveu para ele sobre uma música que chama I Love Quebrada. O que era? Era a música dele e era retratado como se fosse um ai, um coração e o quebrado embaixo, assim. Mas todo desenhado por dentro, assim, um negócio, um trampo assim, um animal. Aliás, 2 anos depois veio o Música é Nossa Religião, que foi um trabalho muito mais complexo que esse primeiro. Também na mesma linha, as letras são construídas de formas e pessoas. E dessa ilustração, sim, vem um videoclipe. Ó! Olha aí! Chamou. Axé pra quem é de axé. Axé! Pra chegar bem vilão. Assim sim! Independente da sua fé. Música é nossa religião. Axé pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão. Independente da sua fé. Música é nossa religião. Ok, Joe. Seja forte, é nossa cara. Fazer a vida ser certa mais que a morte. Eu me refaço após cada passo, igual reflexo nas poças. Mandinga, coisa nossa. Eles não vão entender o que são riscos, e nem que nossos livros de história foram discos. Bamba, bam, bum, bom samba. Alguns petiscos, que suco rende 2 litros. Melhor que frisco. Faz de conta que os racistas não perdem a linha quando ergo a mão da filha dele sem armas das minhas. Ruivas, morenas, pretas, divas, loirinhas, doidas pra curtir quermesse de quebradinha, onde um DJ comanda e manda. Sabe o que faz? MC são griosos. O Mike é pouco capaz, já toca um hat like for hot, daddy like for hot. E quebra tudo em paz ou mais, arrepia agora.
A África está nas crianças e o mundo está por fora. Então saravá Ogum, saravá Xangô, saravá, saravá vovó, saravá vovô, saravá, saravá mamãe, saravá papai. De pele ou digital, tanto faz, é tambor e eu meto essa mesmo. Eu posso, e eu tô pra ver algo valer mais que um sorriso nosso. Graças ao quê? Graças aos raps. Hoje eu ligo mais quebradas do que o Google Maps. Então respeite meus cabelos crespos, ok? Ok, pronto, falei, chama. Axé pra quem é de axé. Axé, bem vilão, independente da sua fé. Música é nossa religião. Então Axé pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão, independente da sua fé. Música é nossa religião. da disciplina, Axé pra quem é de axé. da elegância. Pra chegar bem vilão, É, filho. independente da sua fé. Música é nossa religião. Assim, ó, Axé pra quem é de axé. com todo respeito, Pra chegar bem vilão, na simplicidade, independente da sua fé. Música é nossa religião, certo? axé pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão, independente da sua fé. Música é nossa religião. Axé pra quem é de axé. Pra chegar bem vilão, E existem sim momentos de satisfação. São dois. Quando o cliente paga e quando ele aprova a ideia. né? Quais seriam os conselhos que você daria ao pessoal que hoje está pensando em se tornar um empreendedor, pensando em abrir um negócio? Você que está nessa área, que está empreendendo, quais são os conselhos que você poderia dar? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ter a ideia. Busque a ideia, faça a ideia, tenha a ideia. Depois de você ter a ideia, de alguma maneira faça essa ideia acontecer. Se você está com medo de largar seu trabalho, seu emprego, tal, não tenha medo. Porque se a ideia é boa, se você gosta dessa ideia, se você acredita nessa ideia, ela vai acontecer. Mate e morra por essa ideia. Seja teimoso com essa ideia. Acredite nessa ideia, sabe? E depois disso, comece a pôr em prática. Mas não vai ser fácil pôr uma ideia em prática. Não é fácil. Muitos vão querer te desiludir, muitos vão falar, nossa, você está tão bem no seu emprego, você está tão estável, você está aí ganhando o seu salário, tal, não sei o quê, e você está tão bem aí, cara. Fica aí mesmo. Você está bem aí. Vai surgir medo, aquele medo de você largar tudo, meu e minha família, como que eles vão ficar, e meus filhos, e não sei o quê, e minha faculdade, como que eu vou pagar. Não tenha medo disso. Porque quando uma ideia ela é bem planejada, se ela é bem planejada, ela vai dar certo. Bom, muito obrigado Certo? pela entrevista. Obrigado. Desejo a você todo sucesso. Tá aqui a Tom Dias Design. Amanhã pode ser uma das maiores agências de São Amém. Paulo Isso aí. e até do Brasil. Tá bom? É isso. Galera, hoje a gente conversou com o Tom Dias. Espero que vocês gostem. Tá bom? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Alô?